Olhando para as péssimas condições de trabalho do operariado francês, Marx formula sua teoria do valor-trabalho, alegando que não poderia existir capitalismo se não houvesse a exploração dos trabalhadores. A teoria do valor-trabalho é uma teoria que tenta estabelecer que o capitalista vive dos ganhos extras do trabalho do proletariado. Pode-se argumentar que o empreendedor também está trabalhando, afinal, ele está montando uma empresa e etc. Mas o que Marx dizia é que sim, se o empreendedor está trabalhando, então ele merece um salário. Mas o verdadeiro capitalista ganha mais do que o que ele ganharia como salário. Na verdade, um capitalista poderia contratar um gerente para administrar a empresa e ficar em casa vivendo feliz com a mais-valia obtida. Seu inimigo fundamental, na verdade, se seguirmos o desenvolvimento dele desde muito cedo na vida, quando ele realmente não tinha ainda muita experiência, era a divisão do trabalho. Ele era fundamentalmente um homem que pensava que a divisão do trabalho afastou o homem dos produtos do seu próprio trabalho. Eu colocaria desta forma: a teoria econômica de Marx é uma teoria de exploração. E a palavra exploração não é simplesmente um termo econômico, é um termo moral. Significa que algumas pessoas recebem benefícios de outras, benefícios que elas não necessariamente alcançam ou merecem. A teoria de Marx é que os trabalhadores não detêm os meios de produção. Eles possuem apenas sua própria força de trabalho e são forçados no capitalismo a vender essa força de trabalho para um capitalista que detém os meios de produção. Uma das coisas mais fascinantes sobre a análise do capitalismo de Marx é que o capitalismo é um sistema dinâmico. Ele muda constantemente, o que faz de alguns mais pobres, outros mais ricos, destrói alguns e impulsiona outros. Marx, de fato, utiliza esse modelo para descrever a sociedade. Negação através do oposto e contraditório. Burguesia e proletariado. Para uma classe prosperar, a outra tem que desaparecer. Como os opostos na dualidade hegeliana. É a luta de classes, unidade e contradição. A negação da negação. Para Marx, essa é realmente uma relação de exploração. Para Marx, o objetivo do socialismo ou do comunismo eventualmente seria que o trabalhador recebesse sua produção completa. Que eles conseguissem obter tudo o que produzem em um sistema justo. Teríamos que descobrir como isso seria feito, ao invés de ter alguém que detém os meios de produção recebendo a maior parte. Para Marx, a exploração não estava ligada à boa vontade ou má vontade, boa fé ou má fé dos capitalistas. Alguns deles podem ser indivíduos com compaixão que doam para todos os tipos de filantropias, mas sim um elemento estrutural na maneira como a economia capitalista funciona. É um elemento sistematicamente impregnado, enraizado na economia capitalista. É um sistema de mercado em que a produção é feita não por causa do que as pessoas precisam, mas por causa do que se pode vender e do que são capazes de comprar. Então o capitalismo é o que Marx chama de um sistema de produção de mercadorias. Ele produz o que é bom para a venda, para a troca, como Marx diz, não exatamente para a necessidade humana. E o socialismo, presumivelmente, seria o oposto. Seria uma sociedade em que iríamos produzir em nome do que definiríamos democraticamente como o bem comum, o que as pessoas realmente precisam. E ele era, na verdade, reacionário. Ele pensou que o homem poderia viver praticamente na autarquia se abolisse a divisão do trabalho. Bom, essa é uma ideia muito tola, mas apesar disso, foi a partir daí que ele começou.